Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Vou falar boa tarde para a nossa entrevistada de hoje, né? Ela está toda semana comigo, mas hoje ela veio aqui porque tem muitas pessoas que ficam assim, ai, eu tenho dúvida de tal coisa, então hoje ela vai responder ao vivo para você, né? Mesmo às vezes, aí tudo que se refere à previdência, ela sabe tudo, né? Porque ela só trabalha nessa parte. Boa tarde, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Solange. Agradeço o convite. Boa tarde a todos que nos acompanham. Porque, na realidade, né, doutora, a aposentadoria, a lei da previdência privada, a gente sabe que muda muito, né? E como? Tá sempre, cada vez que eu chego no teu escritório, eu falo assim, você fala, Solange, tem mudança, tem mudança. Eu espero que hoje aqui você venha me trazer uma notícia boa. ou também não é? Fala pra mim, do que nós vamos estar falando hoje, conta pra mim. Hoje eu não poderia trazer ao vivo para vocês aqui alguma notícia tentadora para essa sexta-feira, né? Porque hoje nós estamos na sexta, não podemos esquecer que sextou. Sextou, nada de notícia ruim. Nós viemos trazer uma notícia de um tema que foi julgado lá no STJ, favorável aos nossos segurados. Então, nada melhor do que numa sexta-feira receber uma notícia boa de julgamento do STJ, de um assunto que estava com repercussão geral, onde o STJ já havia afetado recursos repetitivos sobre o tema, falando sobre o deferimento de benefício administrativo no curso do processo judicial. Então, nesse tema, foi discutido se havia a possibilidade, no cumprimento de um processo judicial, quando já ficou resolvido, se o segurado ia ter direito ou não a essa aposentadoria, se ele poderia receber as parcelas dos atrasados, as parcelas pretéritas vencidas, sendo que ele não aguardou esperar esse julgamento, porque ele continuou trabalhando, contribuindo para a Previdência Social, e com essas novas contribuições no decorrer desse processo... Que ele não tinha aposentado ainda, ele não tinha aposentado. O INSS negou o primeiro pedido da aposentadoria. E aí ele tocou o processo, mas continuou trabalhando, porque as contas vencem, sim, né? Precisa sim, ser... pagas, né? As pessoas precisam sobreviver, e nessa espera ele atingiu um novo direito a uma nova aposentadoria com essas contribuições posteriores. Então ele foi lá e pediu essa segunda aposentadoria e o INSS concedeu. E aí ficava aquela discussão, mas ele pode receber o que ficou para trás desse processo judicial, se ao final do processo dizer que ele tinha esse direito, que o INSS inicialmente negou, se ele já está recebendo um outro benefício? Então, como é que ficou? Isso aí estava uma discussão grande, porque ele teria que renunciar àquela aposentadoria que concedeu posteriormente, até muitas vezes com um valor melhor. Mas, por exemplo, assim, a pessoa já né, para quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta. A pessoa já é aposentada, mas ela continua trabalhando, ela tem direito de outra aposentadoria? Não, ela não era aposentada. Ela pediu uma aposentadoria e o INSS negou, falou que não tinha direito. Mas ela achava que ela tinha direito, ela contratou um advogado especialista, entrou com esse processo judicial, mas enquanto não termina o processo, ela estava sem receber. Então, ela continuou trabalhando. Sim, então ela vai receber... Continuou pagando o INSS. Entendeu. Aí, com esses novos pagamentos que ela fez, ela conseguiu atingir aquele tempo que o INSS falava que faltava. E aí, para ela poder ter essa aposentadoria, ela foi lá no INSS e fez um outro pedido. E aí o INSS deu essa aposentadoria para ela depois de um tempo. Tá. Então, porque antes não concedia um valor maior. Aí, nesse primeiro processo, ainda estava em discussão.
E, de repente, nesse primeiro processo, ela ganhava. E aí, como que faz? Se ela já está recebendo outra aposentadoria, vai poder receber aquela outra? Mas ela não estaria recebendo ainda porque não saiu. Mas saiu uma segunda. Ela deu entrada numa segunda e deu certo. Ah, Anos depois. tá. E a primeira, ela vai receber aquilo? Então, essa era a discussão da STJ. Entendi. Se ela ia ter que renunciar dessa segunda, que era com uma renda melhor. E não ia receber os Ia atrasados. receber os atrasados. E aí? Como é que ficava? Então, ficou essa discussão aí por anos na Justiça, que chegou no STJ. Aí, quando chegou no STJ como recurso repetitivo, o que ele fez? Para não ficar saindo decisões divergentes, porque tinha juiz que dizia, não pode receber os atrasados porque escolheu uma depois. Sim. Não, pode receber esses atrasados, mas vai ter que ficar com o salário Da primeira, que é menor. E aí? Então o STJ parou todos os processos no Brasil e falou, enquanto eu não decidir, ninguém recebe nada. Aí agora ele decidiu, dia 8 de junho. E o que ele decidiu? Então, foi favorável que ele pode, o segurado, ficar com a segunda aposentadoria, porque a renda é melhor. E receber os atrasados? E receber os atrasados da primeira. Nossa, mas aí, né, uma pergunta aqui, né? Se você quiser mandar alguma dúvida, pode mandar. Então, eu já vou fazer uma pergunta. As pessoas que estão nos assistindo, que estão passando uma situação dessa, que ela tem que entrar por um advogado para estar recebendo esses atrasados da primeira ou vem automaticamente quando ela aposenta? Não. É que é novo, tudo novo, né? Assim, existem duas frentes de trabalho, né, nessa possibilidade de receber os atrasados. Quando o INSS nega uma aposentadoria, a pessoa não precisa ir direto para a justiça. Ela não precisa entrar com o processo judicial. Ela pode ainda fazer um recurso administrativo, que nas instâncias superiores dentro do INSS, recorrendo para as juntas de recursos, para as câmaras de recursos. Isso ele pode fazer sem advogado. Então, se essas juntas de recursos ou câmaras de recursos julga favorável, ele também vai ter direito a esses atrasados. Mas, dependendo do caso que se está pleiteando uma aposentadoria, somente vai reconhecer se entrar com um processo judicial. Mas tem aquela tal história que eu falei já em alguns outros programas. Para você propor uma ação judicial, se for inferior a 60 salários mínimos, você pode procurar o Juizado Especial Civil Federal, e que não precisa de advogado. Somente em fases de recursos na justiça que você precisa de advogado, tá? Mas a gente aconselha a todos procurar um especialista, até mesmo para esses recursos administrativos ou para o processo judicial. Para quê? Fazer o recurso completo, com todas as provas exigidas, para ter o seu direito reconhecido mais rápido. Porque sem você entender todas essas leis, portarias, comunicados, memorando circular, nós que estudamos, acabamos tendo que estudar todos os dias, porque muda toda hora. Então, você imagina sem ter esse conhecimento amplo da legislação, se vai fazer todos os seus recursos por conta própria, se não vai ter uma certa dificuldade de obter uma decisão favorável. E isso daí é definitivo? Então, ainda não é definitivo, Solange, porque não transitou em julgado. Transitar em julgado na justiça significa que não cabe mais recursos, porque ainda o STJ, por mais que seja terceira instância, lá nessa terceira instância tem o STF, que é o Superior Tribunal Federal. Lá também o INSS pode já recorrer também sobre essa decisão, mas existe já o tema 1025 no STF, de repercussão geral sobre esse tema, dizendo que essa matéria de receber os atrasados, renunciar à primeira ou à segunda aposentadoria, não é matéria constitucional que precisa chegar até lá. Então, nós estamos ainda aguardando o prazo processual para fins de verificar se o INSS vai recorrer, apresentar algum recurso ainda dessa decisão. Mas há uma boa possibilidade dele não recorrer disso
Então, a pessoa que recebeu uma aposentadoria posterior não precisa mais abrir mão dela se ela tem um valor melhor de benefício para poder receber os atrasados desse primeiro processo que entrou na justiça. Entendi. Então, tem uma aqui, a Ana Luísa está perguntando se isso que você está colocando é definitivo. É o que eu acabei de falar agora sobre essa definitividade. Ainda não transitou em julgado essa decisão. Por enquanto, a Ana Maria está aí, né? Porque essa decisão saiu dia 8 de junho. Ainda tem que já foi publicado no Diário Oficial, mas ainda não terminou o prazo do INSS apresentar um novo recurso. Então, tem uma boa probabilidade de ser definitiva. Mas ainda não transitou. Então, a gente pode esperar tudo desse INSS. Mas aí, por exemplo, como a pessoa perguntou aqui, como agora está acontecendo isso, ela pode estar entrando e recebendo tudo o que os atrasados da primeira. Assim, ela pode tomar duas medidas. Se ela estava esperando esse primeiro processo para ter uma aposentadoria, ela pode procurar um especialista, fazer um planejamento previdenciário para verificar se ela pedir hoje essa aposentadoria, não vai ter uma renda melhor. Se tiver uma renda melhor, a sugestão vai lá no INSS e pede de novo. Porque isso não vai prejudicar dela receber todo esse tempo que ela está esperando esse processo. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.